importante aqui do nosso culto. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por todos os meus irmãos aqui, que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, bom dia. Retornamos a 1 Samuel e na nossa sequência aí estamos hoje tratando de 1 Samuel capítulo 4. Um texto bem tenso, que o texto não só retrata uma humilhante derrota de Israel, mas o texto também traz para a gente um incômodo silêncio de Deus. 1 Samuel capítulo 4, segunda parte do verso 1 até o final do verso 22. Eu vou ler, vocês acompanhem. Aqui na igreja nós estamos usando a Nova Almeida atualizada, tem sido a nossa referência aí de tradução. O texto diz: Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel, e quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram, no campo aberto, cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: Que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial, e os filisteus ficaram com medo e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, porque nunca aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então o homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre sua cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos, os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: Eu venho da frente de batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: O que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, seus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada, de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: Não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. Nós estamos tratando de 1 Samuel numa sequência expositiva, e o que a gente deve lembrar aqui é que nós chegamos a um momento chave da história, pelo menos desses inícios aqui, quando, tendo as advertências que o Senhor havia feito a Israel ignoradas, em uma situação de tensão aqui, a gente chega a um tipo de clímax, um dos primeiros choques aqui logo no começo do livro.
nessa época que, quando a gente olha a passagem aqui, um nome aqui se destaca, que são os filisteus. Esses filisteus aqui, a gente já conhece um pouquinho deles no livro de Juízes. Eles já estavam entrando em conflito com algumas das tribos de Israel no livro de Juízes. Eles, inclusive, vão forçar a tribo de Dan a migrar para o norte por causa dos seus choques. E aqui, esses filisteus, vizinhos de Israel, entram em conflito aberto com as tribos do povo eleito. E um ponto importante aqui para nós é que esse choque entre as tribos de Israel, entre os filisteus, vão perpassar todo o livro de 1 Samuel. Na história de Samuel, na história de Saul, mais adiante na história de Davi, nós vamos ver constantemente os israelitas combatendo contra os filisteus. Vou mencionar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. Mas um ponto curioso, pensando na sequência que nós estamos tratando aqui, é que agora o nome de Samuel, que havia se destacado no capítulo 1, 2 e 3, ele simplesmente desaparece da história. O Samuel só vai reaparecer mais adiante no capítulo 7. No capítulo 4, 5 e 6, o personagem principal, por assim dizer, é a arca, chamada no capítulo 3, verso 3, de Arca da Aliança, e aqui no capítulo 4, pelo menos 3 vezes, é chamada de a Arca de Yahvé, ou a Arca do Senhor. Vocês receberam aí no WhatsApp, agora de manhã, uma imagem da Arca da Aliança. Ela era um caixote retangular aí de acácia, todo forrado a ouro. Ele tinha mais ou menos 110 centímetros de largura e de comprimento e 70 centímetros de largura e altura. Dentro dessa Arca da Aliança ficavam guardados alguns objetos sagrados para Israel, como, por exemplo, as tábuas com as 10 palavras gravadas, a vara de Arão que havia florescido no deserto, um pote com maná que lembrava a provisão que Deus havia dado para o seu povo no deserto. Mas a Arca da Aliança não era apenas um local onde utensílios, objetos sagrados eram guardados. A Arca da Aliança era um objeto central dentro do tabernáculo. Nós vimos um pouco sobre o tabernáculo alguns domingos, 2 domingos para trás. A Arca do Tabernáculo era aquele lugar onde Deus aparecia na sua presença majestosa para o povo. Você aí na imagem que você recebeu agora cedo, você vai notar que em cima da arca haviam 2 querubins. A Bíblia não diz nada sobre se esses querubins estavam de pé ou sentados ou ajoelhados, melhor dizendo. A Bíblia também não diz se as asas dos querubins se tocavam. O fato é que a arca funcionava como um tipo de trono do Altíssimo. Nós vamos ver isso mais adiante, aí uma citação, essa noção daqui a pouco. E era o lugar onde Deus encontrava o seu povo, pela manifestação da sua presença, da sua Shekinah diante do seu povo. A tampa era o lugar do propiciatório, onde os pecados do povo também eram cobertos. Um ponto importante aqui é que, ainda que a arca simbolizasse visivelmente a presença de Deus entre o seu povo, Deus não estava na arca. Ele estava acima da arca, como o texto mesmo menciona. Como eu já disse, então, a arca vai ser o personagem principal, por assim dizer, da história nos próximos 3 capítulos. E a gente entra aqui no nosso texto. Ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte funciona como um preâmbulo, vai do verso 1 ao verso 5, e a segunda parte relata a tragédia, e essa tragédia ocorrendo diante do silêncio de Deus. No verso 1, é mencionado aí que Israel saiu à batalha contra os filisteus. O texto aqui, original, ele parece ter sido cortado, parece que é um corte abrupto no texto. Alguns eruditos têm sugerido, à luz da tradução grega do Antigo Testamento, que na verdade não é Israel que está atacando os filisteus, mas os filisteus é que já estavam em campanha aberta contra os de Israel, e Israel sai à batalha contra os filisteus, dadas as tensões que em grande parte da época dos juízes havia entre as tribos de Israel e esse povo. Então, me parece que nós estamos aqui diante de uma campanha já em andamento. O texto não dá muitos detalhes, o texto assim chega a nós aqui sem muitas firulas, sem um preâmbulo, e já coloca a gente diante do campo de batalha, pronto a ver o choque entre os de Israel e os filisteus. Os filisteus, eles, como eu disse, aparecem na história no livro de Juízes, eram um espinho na carne na vida dos israelitas já há algum tempo. Eles não eram originários de Canaã, eles não eram daquela região. Eles eram povos do mar,
muito provavelmente vindos de Creta ou das ilhas do Mar Egeu. Eles eram muito superiores tecnologicamente aos de Israel, eles dominavam a tecnologia do ferro, enquanto Israel ainda era um povo basicamente agrário, não tinha essa tecnologia ainda, por isso algumas das vitórias marcantes dos filisteus sobre Israel no livro de Juízes, e para conseguir suprimentos, alimentos, eles começaram a colonizar a região sudeste de Canaã, que equivale à atual Gaza da atualidade. Inclusive, Gaza era uma das cidades dos filisteus naquela época, junto com Asdod, Asquelon, Ecrom e Gate, cidades que aparecem tanto no livro de Juízes como serão citadas no livro de 1 Samuel. É interessante que eles dão um nome para aquela região de Filístia, ou Filisteia, e daí Palestina. Isso é um ponto importante aqui para a gente. Okay? Quando a gente fala, vamos estudar sobre o tempo de Jesus da Palestina, nós estamos sendo profundamente insultosos com a forma como a Bíblia retrata aquele território na época da Bíblia. Por exemplo, o Novo Testamento chama Judeia, como era chamada aquela província de terra de Israel, e nós, de certa forma, estamos refletindo um tipo de bias ou de inclinação política também ao chamar aquele território de Palestina. Mais do que isso, nós estamos insultando os judeus que moram naquela terra, atribuindo àquela terra o nome de um adversário potente contra o qual os de Israel lutaram no Antigo Testamento. Os filisteus, então, eles estavam em expansão, tentando conquistar território. Como eu já mencionei, eles vão expulsar a tribo de Gade, de Dan, a tribo de Sansão, ela vai ter que migrar para o norte. Então, nós temos aqui um conflito, uma luta aberta entre esses filisteus e as tribos de Israel. Vocês receberam um mapa também, para a gente não ficar perdido aí. A geografia é importante, a terra é importante. Vocês têm um mapa aí no WhatsApp, né? Então, no mapa, você vai poder localizar o que provavelmente é a cidade de Afeca, que é mencionada no nosso texto aqui, e também uma cidade chamada Ebenezer. Não se tem muita certeza quanto à localidade dessa cidade aí. Ebenezer, se ela está corretamente localizada no mapa que vocês receberam, ela fica mais ou menos a 30 quilômetros de Siló. Então, o que nos é dada a impressão aqui no texto é que os filisteus não apenas estão em campanha para tentar derrotar Israel e ampliar o seu espaço a partir das suas cidades como Gate e Gaza, mas eles estão caminhando direto para Siló para tentar destruir Siló, que era, como a gente já mencionou no passado, o centro de culto de Israel e o centro político também de Israel. Então, os filisteus estão em marcha, avançando contra a capital religiosa das 12 tribos, e agora os israelitas avançam para tentar se defender no campo de batalha. E no verso 2 nós temos uma nota terrível aí. No primeiro choque, 4.000 homens de Israel foram mortos. A gente lê números e a gente não dimensiona o tamanho da tragédia. Nós estamos falando aqui de um território pequeno, minúsculo. A gente nem consegue dimensionar o tamanho populacional do território naquela época, mas não deveria ser muito grande, talvez 500 mil de pessoas. É difícil de mencionar isso. Mas para nós aqui, mencionar 4.000 homens morreram no campo de batalha, ok, parece um negócio distante, mas imagina o impacto disso, o choque de 4.000 filhos de Israel sendo mortos num único conflito aberto, numa única batalha. Mas a história não termina aí. A história agora começa a se aprofundar e ganhar tração. Diante do choque, os anciãos, que seriam aí mal e mal comparando os presbíteros da casa de Israel, os representantes das tribos, eles se reúnem e lembrando aqui, a gente vai ver isso em 1 Samuel capítulo 17, que Yahvé é o Senhor da guerra, Yahvé é o Deus de guerra, é aquele que luta por Israel. Eles fazem uma pergunta: por que Yahvé nos derrotou hoje? E esse é um ponto importante aqui na história, porque esses anciãos não se furtam de crer que Deus, Yahvé, seu Deus particular e pessoal, é aquele que comanda todas as coisas. E se houve uma derrota no campo de batalha, isso não se dá porque os deuses dos filisteus são maiores do que Yahvé, mas porque Yahvé os disciplinou como já disciplinava o seu povo no tempo dos juízes. Se de um lado os anciãos eles têm a percepção correta, é o Senhor que nos derrotou, é Yahvé que nos disciplinou, eles fazem uma pergunta:
Por que ele fez isso? Mas o surpreendente aqui é que os anciãos, esses presbíteros de Israel, não esperam resposta. Eles levantam a resposta correta, eles formulam o ponto correto, mas eles não entendem que essa derrota se deu para a disciplina do povo. Eles não conseguem conectar o que está acontecendo diante deles com o que havia sido dito antes pelo profeta anônimo e depois pelo pequeno Samuel, de que Deus viria para disciplinar os pecados do povo por causa dos pecados do seu juiz, Eli, e da sua família. Então, o que os anciãos fazem? Eles trazem a arca da aliança, a arca do pacto, aquele utensílio, aquele objeto que sinalizava visivelmente a Shekinah, a presença luminosa de Deus entre o seu povo. Eles trazem essa arca para o campo de batalha. Eles têm expectativa, no verso 3, de que se a arca estiver com eles, Deus dará a vitória, Deus mudará a sua sorte e concederá a vitória para eles. Por quê? Porque naquela arca está o próprio Senhor dos Exércitos, ou a ideia que é Yahvé, o Eu Sou, aquele que não muda e que comanda todo o universo. Ele tem aquela arca como seu trono especial, ele está acima dos querubins que estão na arca. Os querubins seriam um pálido reflexo da glória de Yahvé, que é maior do que aquela arca, mas aquela arca o representa, aquela arca ilumina, por assim dizer, a sua presença entre o povo. Então a arca é trazida para junto do povo, junto com a arca, e aqui a gente começa a ter uma sensação de tragédia antecipada, estão os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Há um contraste aqui, né, no verso 5, né, entre o medo que os filisteus vão ter, a gente já leu sobre isso aí, né, os filisteus começam a ficar com medo da ruaça, dos gritos ali dos de Israel, né, e os israelitas aqui estão comemorando e vibrando porque aquela arca chegou no meio deles. Antes de avançar aqui, a gente precisa levantar alguns pontos aqui que são importantes. O que nós percebemos aqui é que a insensibilidade espiritual presente em Eli, presente nos seus filhos Ofni e Finéias, também se espalhou pelos presbíteros e pelos anciãos, ou pelos anciãos do povo de Israel. Aqueles anciãos, eles fazem a pergunta correta: por que Deus nos derrotou? Por que nós estamos experimentando a disciplina de Deus? Mas eles não formulam uma resposta ou não esperam a resposta adequada para o seu drama. Antes, eles tomam decisões insensíveis, sem tato espiritual. O que nós vemos aqui, meus irmãos e irmãs, é que se líderes do povo de Deus não têm sensibilidade espiritual, se eles não provaram a mudança interna, eles não apenas podem ser alvos da ira de Deus, da disciplina divina, mas eles podem também conduzir o povo de Deus a experimentar a disciplina severa que vem do próprio Deus. Então, a começar de mim, Tiago, Rogério, daqueles que nos assistem aqui, mas também para todos nós, a gente precisa perguntar: será que nós já experimentamos uma mudança interna que nos torna sensíveis para as coisas divinas? Será que nossa vida já foi transformada de tal forma que a gente não apenas consegue formular questões corretamente na presença de Deus, mas a gente também aguarda uma resposta que venha de Deus e não produzida pela gente? Nós provamos essa experiência de mudança interna. Nossa vida é caracterizada por sensibilidade espiritual. Eli, Ofni e Finéias, os anciãos, eles podiam até entender corretamente as demandas da aliança, mas eles não tinham a sensibilidade espiritual, não tinham tato espiritual. Por isso, eles foram envolvidos nessa tragédia, eles provaram, junto com o povo, a dura disciplina divina. E outro ponto importante aqui é que a presença dos símbolos sacramentais de Deus entre o seu povo não quer dizer que Deus esteja presente ou que Deus dará a sua bênção. O fato da gente, domingo após domingo, estar diante da pregação da palavra, diante da mesa do Senhor, diante do batismo santo, em comunhão, não quer dizer que Deus vai estar conosco ou Deus vai nos dar a sua bênção. Da mesma forma como Israel aqui. O sinal da presença visível de Deus foi tirado do tabernáculo,
do Santo dos Santos e foi levado para o campo de batalha. Havia presunção que, por conta disso, Deus acompanharia também aquela arca, a arca de Yahvé. Lê do engano. Então, meus irmãos e irmãs, mais do que a gente vir aqui, por assim dizer, para cumprir uma obrigação religiosa, nós precisamos nos aproximar desse espaço aqui de culto, querendo ouvir algo da presença de Deus. Nós queremos, de fato, ser alimentados pela palavra de Deus. Nós queremos, de fato, ser alimentados pelo pão e pelo cálice. Nós queremos participar da vida divina por meio do batismo. Queremos ser selados dessa vida divina por meio do batismo. Não adianta apenas termos uma postura, uma aproximação puramente intelectual diante desses sinais da presença de Deus. Nós precisamos nos envolver com esses sinais. Nós precisamos ser alimentados e transformados por esses sinais. Então, o fato de a gente ter pregação, batismo e ceia não significa muita coisa se a própria presença divina não está conosco aqui e se não há da nossa parte uma disposição de sermos de fato alimentados, dirigidos e guiados por essa presença divina que chega a nós por meio da pregação, do batismo e ceia, sinais análogos àquela santa arca que foi colocada diante do povo. Então, a gente não pode ser arrogante, gente. A gente não pode ser presunçoso. Hoje eu fui no culto, Deus vai me dar a bênção. Eu comi a ceia, Deus vai me dar a bênção. O que isso tem mudado em nossa vida? O que é a exposição da palavra, o considerar a palavra, o que é se alimentar do cálice do pão, o que significa ser batizado, o que isso tem feito de mudança em nossa vida? Como eu já disse, já tenho dito, a gente não deve se medir por outros, a gente deve se medir pelo que nós somos e o que nós éramos. Como nós temos crescido e sendo transformados por meio desses sinais sacramentais que Deus tem colocado diante de nós. Continuemos, então. Versos 6 a 22, agora a desgraça atinge Israel com toda a força. Nos versos 5, 6 e 7, nós temos, então, esse contraste. De um lado, os judeus cheios de superstição, o que é uma tragédia, achando que a presença da arca significa que o próprio Deus, o próprio Yahvé, o próprio Deus invencível, o Senhor dos Exércitos, vai estar com eles. E eles vibram. Aqui parece torcedor de time de futebol, já contando que o seu time vai ganhar. E aí, no final, seu time não só toma um gol, mas toma o gol de virada. Você comemorou antecipadamente, vibrou, mais ou menos como vascaínos. Ou, sei lá, palmeirenses ontem. Mas o Palmeiras está perdendo ontem mesmo, começou perdendo, tudo bem. Ok, mas vocês pegaram um ponto aqui. Os de Israel estavam comemorando antecipadamente. Vocês querem algo mais arrogante do que isso? Eles não comemoraram depois da batalha. A arca entra naquele acampamento, aqui é chamado de arraial, mas é um tipo de acampamento militar. A arca está chegando e os de Israel começam a vibrar e cantar. E eles gritam e cantam e vibram com tamanha intensidade que o acampamento dos filisteus, a cerca de 3, 4 quilômetros de distância, consegue ouvir aqueles gritos. E agora, o texto dá a palavra aos filisteus. Isso é curioso aqui, mostra a beleza aqui o tato do escritor, a riqueza literária do escritor de 1 Samuel. Ele dá a voz aqui, a perspectiva do inimigo. Os filisteus ficam escandalizados e chocados com aqueles gritos. Eles chamam aqueles de Israel de hebreus. Isso é curioso aqui. Os de Israel se identificam como de Israel. Eles querem se conectar com a eleição divina, com o pacto divino, com a aliança que Deus estabeleceu com Jacó, o suplantador, que é transformado, é modificado, agora é Israel, é aquele que luta com Deus, e eles são parte dessa semente que luta com Deus, é agraciada por Deus, é eleita por Deus e é pactuante com Deus. Eles não se chamam de hebreus. Hebreus aqui é a perspectiva do inimigo, do adversário. E eles estão espantados. Olha que júbilo, que alegria essa que está acontecendo no acampamento militar de Israel, dos hebreus. E eles sabem que a arca de Yahvé havia chegado no meio do acampamento, no meio do arraial. E o texto diz que os filisteus tremeram. Eles ficaram com medo. Eles estão olhando aquela bagunça tremenda ali, aqueles gritos de triunfo, de vitória antecipada, né? Não custa aqui enfatizar. E aí, entre eles se relembram de um detalhe e, por causa desse detalhe, eles começam a se exortar. Eles lembram que esses chamados hebreus, a casa de Israel, foi libertada
pelo próprio Yahvé, com grande poder da escravidão do Egito. Eles foram retirados do Egito. A memória das pragas, cerca aí de 400, 500 anos depois, talvez, do Êxodo, ainda está viva, mesmo nesse povo estranho àquele território. E eles aqui conectam as pragas do Egito com a escravidão que os hebreus provaram no passado. Ele é mencionado aqui que os hebreus foram escravos dos filisteus, talvez uma menção às derrotas que atingiram os de Israel na época dos juízes, e a exortação é clara aqui, olha, se vocês não querem ser escravos dos hebreus, dos chamados hebreus, vocês têm que lutar como filisteus, vocês têm que lutar como homens, vocês têm que partir para cima desses de Israel. Comportem-se, recomponham-se. A ideia aqui é que parece que o medo fez as pernas desses filisteus tremerem, e alguns ali começaram a exortar e balançar aqueles soldados ali. E lembra, diferente de Israel, esses filisteus tinham couraças, eles tinham espadas, eles tinham escudos, eles tinham capacetes, eles eram muito melhor armados e preparados para a batalha do que os de Israel. E aí nós temos a luta, versos 10 e 11. É quase anticlimática o resultado da luta aqui. O texto diz que os filisteus lutaram. Israel foi derrotado. E não só foi derrotado, cada um fugiu para a sua tenda. E se antes a derrota já foi infamante, 4.000 homens de Israel morreram num único dia no campo de batalha, agora 30.000 homens são mortos, 30.000 homens de infantaria são mortos no campo de batalha. Aqui, gente, a gente tem que lembrar um pouquinho como é que era a guerra no mundo antigo. A gente fica vendo filme de guerra moderna e a gente às vezes não consegue visualizar aqui. Dois exércitos ficavam um de frente para o outro, algumas vezes eles ficavam se provocando, e quando eles iam lutar, eles se chocavam literalmente no campo de batalha. E, obviamente, os filisteus aqui, nesse contexto, eles têm superioridade tecnológica, e quando os de Israel são derrotados, eles vão virar as costas e correr. Então, no mundo antigo, grande parte do massacre não acontecia quando os dois exércitos colidiam de frente. O massacre começava quando o exército que estava sendo derrotado e empurrado no sentido contrário, ele corria. E é nessa hora que começava a morte. Aí as espadas trabalhavam. E nessa fuga, 30.000 de Israel fogem. Se a morte de 4.000 já foi uma tragédia para um território pequeno, um ajuntamento de tribos pequena, imagina a morte de 30.000 pessoas no campo de batalha. A família de meu pai veio de Portugal. Meu avô foi um militar que lutou na Primeira Guerra Mundial. Portugal resolveu entrar na Primeira Guerra Mundial, sendo aliado da Inglaterra, do lado dos aliados ocidentais contra a Alemanha, Áustria-Hungria e etc. E os portugueses foram colocados na Bélgica, em final de 1917, na Flandres, e em abril de 1918, os alemães atacaram de surpresa as posições onde os portugueses estavam. Em questão de horas, cerca de 6.000 portugueses morreram. Essa é considerada uma das maiores tragédias da história de Portugal. Portugal, nessa época, era um país pequeno, um dos países mais pobres da Europa. Meu avô estava nessa batalha e um tio-avô da minha família morreu nessa batalha. Você imagina um país pequeno recebendo a notícia, olha, 6.000 dos seus filhos morreram em questão de horas num país longe de vocês, lá na Bélgica. Como é que esse país receberia essa notícia? A gente lê números aqui e eles chegam a gente de forma fria, mas 34.000 dos melhores filhos de Israel foram mortos e o seu exército foi completamente dispersado. O exército fugiu para suas tendas em suas tribos. E mais do que isso, verso 11, a arca de Deus foi tomada, símbolo da presença de Deus, esse símbolo sacramental foi levado, e Ofni e Finéias foram mortos. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante da maior tragédia de Israel, até a destruição de Jerusalém, 586 a.C., uma destruição que é lembrada até hoje pelos judeus no seu Muro das Lamentações. Aqui, os próprios alicerces do mundo de Israel foram abalados. Nós estamos aqui diante de um evento chocante. A fina flor, os jovens de Israel mortos no campo de batalha, os sucessores da casa sacerdotal mortos e o sinal visível da presença gloriosa de Deus tomada.
O cenário aqui é pavoroso. Irmãos, Deus não tem como ser manipulado. Os anciãos de Israel quiseram manipular Deus. Lembra? Eles fizeram a pergunta correta. Eles não esperaram resposta. Eles estavam correndo, tive uma ideia genial aqui, vamos pegar a arca. A arca vai ser o símbolo da vitória. Ela vai liderar a gente, provavelmente na linha de frente, e ela vai liderar a gente para a vitória. A arca foi tomada. Irmãos e irmãs, Deus precisa ser temido. Um Deus que não pode ser manipulado é um Deus terrível. Um Deus que não pode ser sujeito aos nossos jogos. Olha, Deus, se o Senhor me abençoar, eu faço tal coisa. Se o Senhor não me abençoar, não vou fazer tal coisa. Deus não sujeita a esse tipo de brincadeira. Esse Deus é assustador. Esse Deus, para lembrar aqui de o que é dito de Aslan, num dos livros das Crônicas de Nárnia, esse Deus não é um Deus a ser domesticado. Esse Deus é temível. Esse Deus, de fato, é Yahvé. Esse Deus é o Senhor dos exércitos. Esse Deus reina sobre todas as coisas. Esse Deus que estabelece um pacto com o seu povo tem que ser temido. Do outro lado, esse pacto tem que ser honrado. Eu mencionei algum ponto aí nesses sermões que nós temos tratado de 1 Samuel, que 1 Samuel tem que ser colocado no contexto mais amplo, numa história que começa nas planícies de Moabe, em Deuteronômio, e vai dando prosseguimento depois com Josué, Juízes, Ruth, agora 1 Samuel vai fechar em 2 de Reis. Nós temos aqui uma história pactual, um desdobramento da aliança renovada nas planícies de Moabe pelo povo de Israel, diante do ancião Moisés, antes do povo entrar no deserto. O povo jurou que cumpriria as exigências pactuais, mas Deus disse, eu vou permanecer fiel a esse pacto, mesmo que vocês o quebrem, eu vou trazer maldições pactuais sobre vocês. E aqui, as disciplinas pactuais de um Deus que não pode ser manipulado é derramada sobre Israel. A gente precisa temer esse Deus. A gente precisa tremer diante desse Deus. E a gente precisa honrar a aliança que Deus fez para nós. Nós, alegremente, voluntariamente, precisamos nos submeter às exigências da aliança que Deus estabelece com o seu povo. E aí o cenário muda, versos 12 até 18. O cenário agora sai de Siló, sai de Ebenezer, e agora é focado em Siló. A batalha, gasta-se com a batalha, com essa tragédia, 2 versos, e agora nós estamos em Siló. Curiosamente, o texto menciona que um homem de Benjamim foi aquela tribo que foi quase toda massacrada e destruída no final do livro de Juízes por causa dos seus próprios pecados. E aqui um homem de Benjamim vem anunciar a derrota. A história aqui tem ecos na Batalha de Maratona, que ocorre no 4º século, quando os gregos, na planície de Maratona, vencem os persas, e aí um dos soldados dos exércitos gregos sai correndo de Maratona até Atenas, 42 quilômetros, para, no seu último suspiro, antes de morrer, ele anunciar aos líderes de Atenas que a batalha foi vencida e a democracia ateniense foi salva do autoritarismo da monarquia autoritária dos persas. Só que aqui o que esse homem de Benjamim traz não é boa notícia, não é notícia de vitória. Ele traz notícia de derrota. Ele correu 30 quilômetros, uma região montanhosa, para no mesmo dia anunciar na capital religiosa o que aconteceu. O texto, verso 12, menciona que ele chegou com as roupas rasgadas e com terra sobre a cabeça. Irmãos e irmãs, a mentalidade hebreia é muito diferente da nossa mentalidade. Se a gente está de luto, a gente vai dizer que a gente está de luto, a gente vai anunciar que a gente está de luto. No passado, por exemplo, quando de luto, pessoas se vestiam todas de preto. Isso é uma reminiscência da cultura hebreia. Na cultura hebreia, você expõe o que você sente. Então, esse homem, para mostrar que ele está de luto, ele está enlutado, ele vai rasgar suas roupas, ele vai destruir suas roupas e vai se sujar todo para mostrar pelo seu exterior como que está o interior dele. Então, você imagina a cidade de Siló, é o centro de culto, o centro de sacrifícios das tribos de Israel, vê esse homem maltrapilho, todo sujo, todo com roupas rasgadas, provavelmente machucado do campo de batalha e da corrida, chegando à cidade e anunciando a desgraça. Verso 13 aí mostra que Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada
olhando como quem espera. E é interessante o texto. Ele, no seu coração, ele estava tremendo, não pelos filhos, mas pela arca. Parece que no último ponto da jornada de Eli, ainda que ele não tenha mais como refazer o que ele fez com os seus filhos, ele volta a ser um pouquinho daquele juiz e sacerdote que Deus havia intencionado que ele fosse. O coração dele tremia pela arca da presença de Deus, pela arca da aliança de Yahvé. O homem entra na cidade, começa a dar a notícia, pessoas começam a gritar, porque esse é outro ponto típico da cultura hebreia, você expressa a sua dor, você demonstra a sua dor, ela não é internalizada, mas ela é externalizada, ela é colocada literalmente para fora, e Eli vai perguntar aqui, o que está acontecendo? Que alvoroço, que bagunça é que está acontecendo aí? O texto diz que Eli tinha 98 anos e ele estava sentado, e ele fica de pé para receber a notícia. O homem vai correr na direção dele e vai dizer o que aconteceu. O texto também diz que Eli está cego, ele já não podia ver, os seus olhos já não se mexiam, ele ouve do que acontece na batalha, né? O mensageiro diz que ele fugiu dessa batalha nesse mesmo dia, as notícias são as mais recentes e as mais exatas para aquele momento, e o mensageiro responde à pergunta de Eli, dizendo, olha, Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finés, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. A notícia dada aqui de uma forma exata e até tocante. Ela vai num crescendo, já que a arca simboliza a presença de Deus. Os sacerdotes são aqueles que vão orar e fazer sacrifícios para que, por meio da arca, os pecados do povo sejam perdoados. Então começa, né? Houve matança do povo, né? Israel foi derrotado, houve matança entre o povo, os seus herdeiros, aqueles que continuariam a sua casa sacerdotal, foram mortos e, o pior de tudo, a arca da aliança foi tomada. Esse homem, já idoso, pesado, já lutando com a sua idade, quando ele ouve a menção da arca, verso 18, o texto diz que esse homem, o último juiz da sua linhagem, ele simplesmente cai para trás e quebra o seu pescoço e morre de forma imediata. É interessante que o texto diz que ele julgou Israel 40 anos. É a primeira vez na passagem que é mencionado que Eli é juiz de Israel, mas o texto o conecta com aqueles juízes do livro anterior, do livro de Juízes, né? Tem antes de Ruth. Alguns eruditos têm sugerido que Eli muito provavelmente viveu na mesma época de Sansão, que era da tribo de Dan, e também de juízes mencionados no capítulo 12. Né? A história de Sansão você encontra em Juízes 13 até 16. No capítulo 12, são mencionados 3 juízes que seriam contemporâneos de Sansão, Ibzan de Belém, Elon, o Zebulonita, e Abdon. Esses 3 provavelmente tenham vivido em algum momento junto, na mesma época que Eli. O fato é que esse homem morrendo, ele morre com ele aí uma família, uma casa de sacerdotes, como já havia sido predito pelo profeta anônimo e pelo próprio Samuel, e agora é aberto o caminho para que Samuel seja o elo entre os juízes anteriores e o grande rei, o grande ungido que virá mais adiante. O fato é que, diante dessa tragédia, a gente vê aí o fracasso de Eli em disciplinar os seus filhos. E aqui a gente tem que levantar a questão de sucessões hereditárias. Isso é bem comum muitas vezes, não só no meio empresarial, o pai querer passar a sua empresa para o filho, mas muitas vezes em ministérios eclesiásticos. Pastores acham que podem transferir a sua bênção, a sua unção para os seus filhos, colocando-os aí a assumir ministérios eclesiásticos ou igrejas. A gente nota no Antigo Testamento que raramente tais empresas desse tipo dão certo. O fato aqui é que o Eli fracassa em preparar os seus filhos para sucedê-los. Ele não preparou seus filhos para serem preservados na fé,
não preparou seus filhos para levar adiante as promessas que Deus havia feito para a casa de Eli 400 anos, 800 anos antes. Como nós temos nutrido nossos filhos? Será que a gente tem preparado nossos filhos para o futuro? Eu levantei essa questão algumas semanas atrás. Se essa vida aqui é a única vida que a gente tem para viver, então a gente vai fazer bem em investir nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro, em dar o melhor para os nossos filhos, a melhor educação possível, as melhores oportunidades de crescimento profissional e material possível. Só que se essa vida aqui é uma etapa para o porvir, para uma vida até mais importante do que essa vida, nós faremos bem em atentarmos para o fato que precisamos preparar nossos filhos para que eles sejam também herdeiros da fé, sobretudo membros também da aliança, membros fiéis da aliança. Uma pergunta que eu e o Thiago precisamos fazer, o pastor Rogério, o ministério lá, no Ebenezer, né, precisa também fazer, é como a gente tem preparado outros para nos suceder. Eli também fracassa nesse ponto, ainda que parece que no final a gente encontra um pouquinho da velha chama, daquela chama que talvez ele tenha experimentado no começo da sua carreira, isto é, o zelo pelo tabernáculo, o zelo pela arca, o zelo pelas coisas de Deus. Do outro lado, Eli fracassa miseravelmente em preparar os seus sucessores. Quando ele morre, em cumprimento às profecias, sua casa deixa de ser uma casa importante no trabalho sacerdotal de Israel. E um outro ponto que tem que ser destacado aqui, irmãos e irmãs, é que o juízo que Deus decretou, primeiro pela boca do profeta anônimo e depois por Samuel, esse juízo se cumpre. Eu mencionei semana passada, isso é marca de um profeta verdadeiro. A gente é bobo, a gente gosta de ser tapeado, a gente gosta de correr atrás de falsos profetas. Um profeta verdadeiro, quando fala da parte da presença do Senhor, vai ver a sua profecia sendo cumprida. Aqueles ao seu redor verão sua profecia cumprida. E aqui, gente, não é nenhuma profecia genérica que foi feita. Do tipo, olha, eu sei que alguém está desempregado aqui. Eu sei que alguém está doente aqui. Ok, num universo aí de 250, 300 pessoas, vai ter alguém doente, alguém desempregado, alguém se sentindo perdido na vida. As profecias foram feitas anteriormente, foram cumpridas exatamente. E aqui nós temos, então, o fecho de um dos primeiros clímax do livro. O que o profeta anônimo e o jovem Samuel falaram da parte da presença de Deus para Eli e sobre Ofni e Finéias, e todo o povo ouviu, aqui é cumprido. Então, a gente mais uma vez é lembrado que Deus não pode ser manipulado. O Deus exaltado, o Senhor dos exércitos, Yahvé, ele não é um Deus de joguinhos, ele não é um Deus de brincadeira. A gente não pode ficar brincando com esse Deus. A gente não pode ficar tentando fazer jogos emocionais ou chantagem emocional com esse Deus. Deus, o exaltado, ele fala e o que ele diz, de fato, acontece. E se nós vivemos no âmbito da aliança, o que ele diz a respeito das bênçãos da aliança serão derramadas sobre a gente. Se dentro do âmbito da aliança nós não honramos a Deus, não obedecemos aos mandatos da aliança voluntariamente, alegremente, Deus, porque é fiel à aliança, vai disciplinar a gente também. E é o que Deus faz aqui. Ele derrama sua dura disciplina sobre o povo de Israel. 34 mil mortos, os herdeiros da casa de Eli mortos, a Santa Arca da Aliança capturada pelos inimigos terríveis de Israel. E aí a gente entra na parte final da história, versos 19 ao 22. E a história termina com a tragédia pessoal. Eu acho encantador na Bíblia, gente, e essa é uma das razões da gente amar a Bíblia, como se de um lado a Bíblia destaca que um homem e uma mulher, sob a bênção de Deus, podem fazer diferença, e para ficar no contexto aqui, a gente pode lembrar de Débora, de próprio Sansão, a gente pode lembrar de Gideão. Do outro lado, a Bíblia também dá atenção ao que passaria despercebido por muitos de nós. A Bíblia dá atenção, por exemplo, a uma moabita chamada Ruth. Num ambiente em que os próprios guerreiros, os próprios juízes não conseguem dar jeito nos pecados de Israel, não conseguem endireitar Israel, por assim dizer, e levar Israel a fazer a sua parte na aliança. Do outro lado, de forma despretensiosa, Deus chama uma estrangeira, uma gentia,
para entrar na aliança e dessa mulher trazer Jessé e de Jessé Davi, e aí entregando a surpresa mais adiante, né, de Davi vem o nosso Salvador Jesus. A mesma coisa se dá aqui. Nós temos a grande tragédia, os exércitos de Israel sendo massacrados no campo de batalha, a família sacerdotal de Eli sendo encerrada de forma violenta, sem paz, a arca do Senhor sendo removida, e agora o texto, por assim dizer, fecha, mostrando o impacto da tragédia numa mulher. Não é nomeado o nome da mulher, mas a história é dramática. Essa mulher é esposa de Finéias, uma mulher que havia sido traída e humilhada em público pelo seu marido. Lembra que nós já destacamos aqui que um dos pecados de Ofni e Finéias era ter relações sexuais com as mulheres que cuidavam do tabernáculo, algo infamante. Os sacerdotes de Israel se portando como sacerdotes das demais nações. Essa mulher está grávida e ela ouve notícias, e ela ouve as piores notícias. O texto destaca que ela ouve que a arca de Deus havia sido tomada. Nota que a arca é o personagem central da passagem. O seu sogro e o seu marido tinham morrido. E aí o que acontece? Ela está grávida, ela sente uma dor, uma contração violenta, ela se encurva e ela tem um neném. E ela vai morrer no parto. Só que antes de morrer, ela pronuncia um nome. Na cultura hebreia, o nome, por assim dizer, encapsula a pessoa. Por isso que, às vezes, Deus muda nomes de pessoas do Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Jacó, aquele que é o suplantador, o traiçoeiro, o malandro, porque ele luta com Deus, agora o nome dele é mudado para Israel. E essa mulher, antes de morrer, ela não pronuncia louvor, ela não pronuncia um discurso longo, ela profere um único nome terrível. Ela simplesmente pronuncia antes de morrer, Icabod. Acabou. A glória se foi. Uma tradução mais literal seria: a glória se foi para o exílio. A glória foi levada para o exílio. O final da história aqui é terrível, porque o final da história lembra que a estupidez de líderes políticos ou religiosos, a arrogância desses mesmos líderes, pode levar não só uma nação inteira à desgraça e à tragédia, mas essa desgraça e tragédia atinge os pequeninos da história, aqueles que aparentemente não estão no centro da história. Essa mulher morre lamentando que a glória de Deus foi para o exílio. E o texto aqui, na sua beleza, destaca que essa mulher também era uma mulher de sensibilidade espiritual. Ela não está lamentando pela derrota militar. Ela não está lamentando por Eli no final. Ela não está lamentando muito menos por Finéias. Ela está lamentando porque a arca da aliança, o sinal sacramental da presença de Deus entre o seu povo, o baú coberto de ouro, onde os utensílios sagrados e amados pelo povo eram guardados, o local onde o pecado do povo era propiciado, coberto pela própria misericórdia de Javé, foi levado cativo pelos filisteus. Icabod. Que palavra triste e melancólica. Foi-se a glória de Israel, porque a arca foi tomada. Icabod. Alguns pontos para nós encerrarmos aqui. Em toda essa passagem, há uma conexão clara com a profecia do profeta anônimo do capítulo 2 e com a profecia que Samuel traz a Eli e que é retransmitida ao povo. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é confiável. O texto sagrado que nós temos, nos foi preservado para nosso benefício, é um texto confiável. Nós precisamos meditar nessa palavra, nós precisamos encarar essa palavra com máxima seriedade. Nós precisamos guardar essa palavra em nossa mente, em nosso coração. Nós precisamos receber essa palavra com respeito, com prontidão, prontos a atender essa palavra. A palavra de Deus é confiável. O que Deus diz vai acontecer. O que Deus falou a respeito da vinda do Messias, de fato aconteceu. O que Deus falou no passado a respeito do triunfo da sua causa vai acontecer.
o que Deus falou a respeito do bem que ele vai trazer para o seu povo, para o povo judeu, o povo da aliança, ele vai trazer no seu tempo. A palavra de Deus é confiável. Nós temos essa palavra diante de nós. Que a gente se aproxima dessa palavra com temor, com referência, com o coração aberto a ouvir de Deus dessa palavra, com prontidão, prontos a atender às exigências de Deus na sua palavra. Porque a sua palavra é confiável. O que Deus diz que acontecerá, acontece de fato. Como eu mencionei, para ampliar a tragédia, uma mulher israelita morre como consequência dos pecados dos líderes de Israel. Nós somos um povo pactual. Nós, cada um de vocês foi inserido dessa comunidade, e essa comunidade aqui pertence ao próprio Deus. Nós estamos ligados a Ele. Nós fomos enxertados na oliveira. Nós estamos nessa continuidade do trato gracioso de Deus com o seu povo. Como Deus estabelece um pacto com a gente, Ele não só promete a presença dEle para conosco, Ele não só promete que vai dar grandes bênçãos para a gente, mas Deus também exige de nós um comportamento apropriado como homens e mulheres do pacto. A gente entende que se a gente pecar como parte dessa comunidade pactual, esse pecado pode ter resultados graves em nossa existência como povo pactual, e algumas vezes esses pecados podem não ser consertados e remediados. Nós conseguimos entender isso? Pensa num pastor que consegue unir sua comunidade e guiar sua comunidade e, de repente, por exemplo, comete um pecado de adultério. Qual o impacto desse pecado na vida da família desse obreiro? Sobretudo, qual o impacto do pecado desse obreiro na sua própria comunidade? Como é que a comunidade agora vai confiar nesse pastor? Como é que homens vão confiar que suas esposas se aconselhem com esse pastor? Como é que homens agora vão confiar na palavra que esse pastor está dizendo para aquela comunidade? Os nossos pecados refletem nossa comunidade. Os pecados que cada um de nós aqui comete, eles refletem nossas relações. Então, algumas vezes, alguns pecados que nós vamos cometer não só vão ofender a majestade de Deus, mas vão atrair desgraça para toda a comunidade. Alguns de vocês já devem ter visto igrejas que eram vigorosas, bonitas, cantavam bem, e aí o pastor comete pecado e aquela igreja simplesmente se desfaz. Eu já pastorei uma igreja pegando o rescaldo do que outra pessoa fez, do outro obreiro fez naquela igreja. Uma igreja que tinha 300 membros, quando eu assumi aquela comunidade, tinha 30 pessoas ali naquela igreja. Quando cada um de nós, como membros do povo pactual, peca, esses pecados poluem a comunidade. E algumas vezes, mais uma vez, esses pecados não têm como ser consertados ou remediados. A gente vai ter que lidar com as marcas duras que aquele pecado, tornado tragédia, causa na nossa vida. Uma família, na igreja, num departamento da igreja, num ministério do campo missionário. Esses pecados que podem ser perdoados, Deus perdoa. Esses pecados, as consequências deles, podem continuar machucando, ferindo e espalhando o povo de Deus. Então, a gente lembra aqui nessa história que mesmo uma mulher grávida, uma imagem bonita e tocante, uma mulher que não está no campo de batalha, ela é atingida como consequência dos pecados cometidos, primeiro por Eli, depois por Ofni e Finéias, depois pela tolice e arrogância dos anciãos. Esse pecado vai atingir essa mulher. Antes de morrer, ela exclama, e acabou. Foi-se a glória foi para o exílio. Irmãos e irmãs, diante dessa passagem, considerando globalmente, a gente lembra que a nossa salvação procede só de Deus. Em todos os níveis. Não só a nossa salvação que nos introduz nessa comunidade pactual, mas a salvação da violência, a salvação de ser defraudado, a salvação de ser demitido de um emprego, a salvação de uma doença que nós estamos enfrentando. Essa salvação integral, holística, procede só de Deus. A gente não tem como alcançar essa salvação por meio de manipulação, de barganha, por achar que, por eu estar no púlpito e ler a palavra, estudar a palavra, ou porque estamos aqui ouvindo a palavra e participando de ceia, de batismo, automaticamente Deus está presente. Deus é livre, Deus é
totalmente soberano, ele dispensa salvação quando ele quer e a quem quer. Isso tem que tornar a gente muito humilde, muito quebrantado. Porque se Deus vem em nossa salvação, não é porque a gente é bom ou desempenhou algo bonito para a glória dele, ou porque a gente sabe muito a Bíblia e tem aqui um púlpito que tenta pregar a Bíblia, que a gente faz uma ceia bacana, um batismo bacana. Não, Deus vem para nos salvar porque ele quer nos salvar. E o Antigo Testamento e o Novo Testamento é cheio dessas histórias em que algumas vezes Deus, gracioso, poderoso, deixa seus servos encararem a morte, como Estevão, que mesmo pregando o Antigo Testamento para os líderes de Israel, da Judéia, ele é morto pela dureza do coração deles, e enquanto ele morre, ele vê a glória do Filho à destra de Deus o Pai. Deus não precisa salvar a gente. Deus não tem obrigação de salvar a gente. Isso tem que levar a gente a temer e tremer na presença desse Deus. Esse cenário que nós temos diante de nós aqui deve levar a gente a correr para renovar nossa aliança com Ele. Buscar viver como homens e mulheres santos na presença dEle. Porque se Deus, de um lado, é livre e salva-nos ou disciplina-nos de acordo com a sua liberdade, do outro lado, Deus tem prazer em estar no meio de um povo que é santo como Ele é santo e que o ama como Ele quer ser amado. A nossa salvação, em última instância, não depende de técnica, não depende de plano, não depende de artimanha. Nossa salvação global depende somente da liberdade divina, da riqueza da misericórdia que há em Deus, da graça completa que há nele, e não do nosso desempenho, esperteza, malandragem ou arrogância de achar que porque nós temos os sinais sacramentais também em nosso meio, imediatamente Deus vai estar presente para conosco. Que a gente corra para Deus, que a gente corra para Ele para buscar salvação só nele, que a gente viva como homens e mulheres que temem o nome de Deus, que a gente aprenda aqui a não errar como Eli, sendo pai negligente, como Ofni e Finéias, sacerdotes horríveis, terríveis, desonrosos, que a gente busque andar na presença de Deus como povo do pacto. A glória de Israel era o Senhor Deus, de quem o trono foi capturado por pessoas que não lhe davam honra, mas para quem ele não resplandecia em glória. Nós vamos continuar vendo a história da arca, as aventuras da arca mais adiante. Foi-se a glória de Israel, indica que, embora os filisteus possuíssem o trono do Deus dos exércitos, eles não haviam capturado o Deus de Israel. Ainda que aquela arca simbolizasse sacramentalmente a presença de Deus entre o seu povo, o Senhor dos exércitos é maior do que a arca. A prova é que a derrota de Israel no campo de batalha acontece por causa da palavra proferida pelos dois profetas anteriores. Deus não foi capturado pelos filisteus. Mas, presta atenção, o Senhor se afastou de Israel. O que vai acontecer então a Israel? E a pergunta mais importante: se Deus se afastar de nós, o que será de nós? Vamos orar? Senhor, que história terrível nós temos diante de nós. Não é história de beleza, não é história da graça, não é história de misericórdia, mas nessa história pavorosa nós vemos a tua completa santidade, a tua fidelidade à tua própria aliança, a tua fidelidade à tua própria palavra. Senhor, diante dessa narrativa, nossos corações se enchem de temor e tremor. Não há outro como o Senhor. Ó Deus, Deus dos exércitos, todo-poderoso, Deus livre, Deus misericordioso, gracioso, Deus santo, Deus da ira, da retidão, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor que anuncia o que vai acontecer desde o princípio? Quem é como o Senhor que não permite que tuas palavras caiam no chão? Quem é como o Senhor que faz com que tuas palavras encontrem cumprimento? Deus, nós estamos diante de uma narrativa temível que acontece conforme a tua palavra, a palavra que o Senhor deu a dois servos fiéis do passado. Ó Deus, infunde em nosso coração, nossa mente, temor pela tua presença e pela tua glória. Deus, ajuda-nos a tremer na tua presença. O Senhor não é domesticável, o Senhor não é manipulável,
Deus, ó Yahvé, ó Deus dos exércitos, tu que tens escolhido o teu ungido desde a eternidade, nós nos humilhamos diante da tua face. Como povo imploramos, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nossos pecados e falhas. Ajuda-nos, ó Deus, como povo, como comunidade, a viver à luz da tua aliança. Ajuda-nos a, com alegria, vivermos os mandamentos da tua aliança, mandamentos que já ouvimos proferidos nessa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a cada um de nós, a sermos homens e mulheres da aliança. Ajuda-nos, ó Deus, por graça, a transmitir essa aliança aos nossos filhinhos. Deus, que a gente veja nossos filhos amando esse pacto, vivendo esse pacto, prontos a receber o mandato de continuar fiéis ao pacto quando nós passarmos. Deus, ajuda-nos a aprender com essa história terrível. Ó Deus, protege-nos de recebermos a tua ira por causa do pecado de terceiros. Guarda-nos, ó Deus, nós te imploramos. Sobretudo, ó Deus de Israel, nosso Deus, Deus de judeus e gentios, ajuda-nos a buscarmos refúgio em ti. Ajuda-nos a estarmos guardados em ti. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos protegidos em ti. Senhor, nós confessamos, só tu és nossa salvação. Nossa salvação não procede desses sinais de sacramento que o Senhor graciosamente nos concede. O Senhor mesmo, nossa salvação. Então, ó Deus, dá teu Espírito para todos nós aqui nessa manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a com alegria correr para ti. Tu que és o Criador, tu que és o Redentor, tu que és o único Deus que existe, o Senhor do Universo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês aqui e com todo o povo pactual de Deus na terra. Amém, amém e amém. Bom domingo a todos.